Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Neto e hoje eu vou falar para vocês sobre o absolutismo monárquico, ou monarquias absolutistas, ou ainda só absolutismo. O primeiro ponto a ser esclarecido é que o absolutismo é um conceito, ok? Então o que é o absolutismo? Que conceito é esse? Qual é a definição de absolutismo, professor? O absolutismo foi um regime político que vigorou na Europa ocidental entre os séculos 15 e 18, 15 para 16, tá? 15/16 indo até o 18, até a época da Revolução Francesa. Qual que é a grande e principal característica do absolutismo? O rei concentra poder. No absolutismo, os poderes estão concentrados nas mãos do rei. Então, um regime político da Europa Ocidental entre os séculos 15 e 18, caracterizado pela concentração dos poderes do Estado nas mãos do rei. Isso é o absolutismo. Agora, uma ressalva fundamental: nenhum rei da Europa, na época, se auto-intitulava absolutista. Olha, eu sou absolutista. Não, isso não acontece. Por quê? Porque é um conceito que eu utilizo para olhar o passado. Então hoje eu olho para o passado e falo, aqueles reis concentravam poder. Ah, bacana. Então eles eram reis absolutistas. Então é um conceito que eu uso para olhar o passado, ok? Muitos teóricos na referida época, ou seja, na época do absolutismo, na Idade Moderna, vieram a defender a necessidade de um rei com poderes absolutistas. Dois teóricos que a gente vai destacar aqui, existirão outros, é importante ressaltar, mas dois teóricos que a gente vai ressaltar aqui foram cruciais aí para a lógica do absolutismo. O primeiro deles é o Jacques Bossuet. A gente escreve Bossuet, né, mas a pronúncia é Bossuet. O Bossuet é bispo da Igreja Católica. E o Bossuet, no seu livro A Política Tirada das Sagradas Escrituras, vai dizer que o rei é rei pela vontade de Deus. Ora, se o rei é rei pela vontade de Deus, desrespeitar ao rei é a mesma coisa que desrespeitar a Deus. Então era fundamental aceitar o rei, não contestar o rei, pelo fato do rei ser um enviado de Deus, ok? Para a lógica de convencimento das massas, a teoria do Bossuet ela é crucial, ela é fundamental. Ela passa a ser até mais importante que a lógica ou teoria do Maquiavel ou outros pensadores, outros teóricos. Por quê? Porque eu vou utilizar essa lógica do Bossuet, de que o rei é o enviado de Deus, para convencer a população, para manter a população no seu estágio não revolucionário, digamos assim, ou de não contestação. Ora, eu não vou contestar Deus, ok? Outro teórico foi o Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro chamado O Príncipe, uma obra clássica aí de teoria política ou filosofia política. O Maquiavel ele é um dos principais teóricos do absolutismo e ele defende que o rei tem que ser forte justamente pelo fato de que ele faz uma análise de um processo que ocorria na Itália. A Itália era carente de um rei que concentrasse poder, ao contrário. A Itália era fragmentada no contexto em que o Maquiavel escreve e era formada por várias cidades independentes, algumas republicanas e outras com caráter não republicano. Mas o ponto comum entre essas cidades, republicanas e não republicanas, eram as guerras. Constantes guerras assolavam a Itália, ou assolaram a Itália entre os séculos 13 e 16. Momento que Maquiavel defendeu o processo de centralização do poder. Veio ele e falou, é preciso um soberano, é preciso alguém com força, alguém com poder, para garantir a centralização da Itália e o processo de pacificação das cidades. Segundo Maquiavel, o rei é o único capaz de eliminar os seus inimigos, inclusive essa é uma necessidade. Daí aquela frase clássica dele de que os fins justificam os meios.
Se eu quiser manter meu Estado pacífico, centralizado, organizado, muitas vezes serei obrigado a eliminar os meus inimigos, ok? Características básicas do absolutismo, além da concentração de poder no Estado nas mãos do rei, são a existência de um exército. Eu preciso de um exército para controlar o Estado e eu preciso de funcionários que trabalhem para mim. Esses funcionários são conhecidos como a burocracia, ok? São um grupo de funcionários reais. Então, eu encerro aqui com essas informações básicas aí relativas ao absolutismo, às monarquias absolutistas. Desejo um grande abraço para vocês. Até a próxima.